Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. No mundo do futebol, declarações de grandes craques costumam ressoar como um gol em final de campeonato. E foi exatamente isso que aconteceu quando Vinícius Júnior, estrela do Real Madrid e da seleção brasileira, fez uma previsão ousada que chamou a atenção de torcedores e rivais. Durante uma entrevista descontraída nas redes sociais, o atacante afirmou, sem rodeios, que o Palmeiras será o próximo campeão do Brasileirão. A declaração, carregada de convicção, causou alvoroço entre palmeirenses e rivais. Para muitos, as palavras de Vini Júnior soaram como um incentivo a mais para o clube alviverde. Em um campeonato conhecido por sua imprevisibilidade, ter um astro do futebol internacional apontando o Palmeiras como favorito é tanto um elogio quanto um desafio. Mas o que motivou essa aposta? O time tem jogado em altíssimo nível e sempre entrega nos momentos decisivos. Não tenho dúvidas de que vai ser campeão no próximo ano, afirmou o jogador com um sorriso confiante. A repercussão foi instantânea. Torcedores do Palmeiras inundaram as redes sociais com mensagens de apoio à previsão do craque, enquanto rivais como Flamengo, Grêmio e Atlético Mineiro não deixaram a provocação passar batida. Ele deveria torcer pelo Mengão, não pelos porquinhos, brincou um torcedor flamenguista. Já um atleticano foi mais direto. No Galo, a gente prefere responder no campo. Essa não é a primeira vez que Vini Júnior expressa sua admiração pelo futebol brasileiro mesmo atuando na Europa. O jogador sempre se manteve conectado com as raízes e não esconde seu apreço pelos clubes que fazem história no país. No entanto, é curioso notar que sua aposta no Palmeiras vem em um momento em que o clube tenta se reerguer após um ano de altos e baixos. Sob o comando de Abel Ferreira, o Palmeiras já provou sua força em competições nacionais e internacionais, mas terminar a última temporada sem o título do Brasileirão foi uma decepção para muitos. A declaração de Vini Júnior, nesse contexto, chega como uma espécie de combustível emocional. Para os jogadores e torcedores, é como se o atacante tivesse dado um empurrão simbólico rumo ao topo da tabela. Abel Ferreira, por sua vez, foi questionado sobre as palavras do craque brasileiro em uma coletiva. Respeito muito Vini, é um jogador incrível. Mas, como sempre digo, aqui no Palmeiras trabalhamos jogo a jogo, sem olhar para previsões ou favoritismos. O foco é sempre no próximo desafio, disse o técnico português, mantendo a postura pragmática que o caracteriza. Entre os jogadores do elenco, o clima foi de descontração. Rafael Veiga, um dos principais nomes do Verdão, comentou com bom humor, se o Vini está falando, quem sou eu para discordar? Mas vamos fazer nossa parte para que isso se torne realidade. Já Dudu, ídolo do clube, preferiu destacar a responsabilidade. A torcida espera muito da gente, e declarações assim aumentam ainda mais a nossa vontade de vencer. Nos bastidores, a declaração de Vini Júnior também acendeu discussões sobre o equilíbrio de forças no futebol brasileiro. Com a janela de transferências se aproximando, torcedores já especulam sobre reforços que poderiam consolidar o favoritismo do Palmeiras. Por outro lado, os rivais não ficam para trás, com Flamengo e Atlético Mineiro mirando contratações de peso para a próxima temporada. É inegável que o Brasileirão 2024 promete ser ainda mais eletrizante após essa previsão inesperada. Se por um lado o Palmeiras ganha um empurrão simbólico, por outro, seus adversários ganham uma motivação extra para desbancar o favorito de Vini Júnior. E, como bem sabem os apaixonados por futebol, as rivalidades alimentam a magia do esporte. Para o atacante do Real Madrid, no entanto, sua declaração parece ter sido feita mais por paixão do que por estratégia. O Brasileirão é sempre especial para mim. Cresci assistindo esses jogos, e vejo o Palmeiras como um time que representa muito bem a força do nosso futebol atualmente, explicou Vini em outro trecho da entrevista. Ainda assim, há quem questione se a previsão do craque terá influência no psicológico dos jogadores do Palmeiras. Afinal, carregar o rótulo de favorito nem sempre é uma tarefa fácil. Especialistas em psicologia esportiva alertam que, embora declarações como essa possam ser motivadoras, também trazem uma pressão adicional que precisa ser bem administrada.
No meio de toda a repercussão, uma coisa é certa: Vini Júnior conseguiu algo que poucos conseguem: unir torcedores de diferentes clubes em um debate apaixonado sobre o futuro do futebol brasileiro. Sua confiança no Palmeiras, ainda que polêmica, é um lembrete de que o esporte é feito de emoção, crenças e rivalidades que transcendem as quatro linhas. E, enquanto o Brasileirão 2024 não começa, o recado de Vini Júnior ecoa como um desafio para todos os times da competição. Quem será capaz de provar que ele estava certo, ou errado? Para os torcedores, a resposta virá em cada chute, cada drible e cada gol marcado na temporada mais esperada dos últimos anos. Se o Palmeiras será ou não o campeão do próximo Brasileirão, só o tempo dirá. Mas, enquanto isso, o futebol brasileiro agradece a Vini Júnior por reacender a paixão e as discussões em torno de um dos campeonatos mais disputados do mundo. O recado está dado, e agora é hora de deixar a bola rolar. Olá, torcedor alviverde! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! No coração do debate que a declaração de Vinícius Júnior despertou, fica evidente o quanto o futebol brasileiro é movido por emoção e simbolismo. Quando uma figura de destaque no cenário internacional, como Vini, decide apostar em um clube específico, não é apenas uma opinião, é um reflexo da conexão profunda que os jogadores têm com o país, mesmo atuando a milhares de quilômetros de distância. Para ele, não se trata apenas de estatísticas ou campanhas passadas, mas de um sentimento de identificação e esperança no futuro do futebol nacional. Para o Palmeiras, o impacto emocional de um reconhecimento como esse não pode ser subestimado. Jogadores e comissão técnica sabem que a expectativa de um ícone global pode funcionar como um estímulo extra para manter a equipe unida e focada. Ao mesmo tempo, há a necessidade de transformar essa predição em realidade, o que pode ser um fardo pesado caso os resultados não venham imediatamente. Do lado dos torcedores, o sentimento é de orgulho. Para muitos palmeirenses, ouvir Vinícius Júnior apontar o clube como futuro campeão é uma validação da grandeza alviverde, especialmente diante da competitividade acirrada do Brasileirão. É como se a torcida ganhasse mais uma voz de peso, algo que motiva ainda mais o apoio nos estádios e nas redes sociais. Os rivais, por outro lado, também têm motivos para usar a fala de Vini como combustível. Afinal, no futebol, ser apontado como favorito inevitavelmente transforma o clube em alvo. A cada rodada, os adversários buscarão provar que o Palmeiras não está acima dos demais. Essa dinâmica, que já é comum no Brasileirão, ganha um novo tempero com a declaração do jogador do Real Madrid. Vale destacar que o Brasileirão 2024 já é cercado de expectativas por conta de diversos fatores: o retorno de grandes nomes ao futebol brasileiro, o investimento crescente dos clubes e a competitividade entre times que sempre brigam por títulos. Nesse contexto, o palpite de Vini Júnior parece surgir como um prelúdio para uma temporada de jogos intensos e narrativas envolventes. O Palmeiras, por sua vez, precisa provar dentro de campo que merece o título. Apesar de já ter um elenco forte, a diretoria sabe que reforços estratégicos podem fazer a diferença em uma competição longa como o Brasileirão. A possível chegada de novos jogadores será acompanhada de perto pelos torcedores, especialmente após o incentivo público vindo de uma das maiores estrelas do futebol mundial. Para Vini Júnior, sua declaração também tem um tom de responsabilidade. Embora seja apenas uma opinião, ela carrega consigo o peso de influenciar o imaginário coletivo de milhões de fãs do esporte. Não seria a primeira vez que palavras de um grande jogador moldam narrativas em uma temporada inteira. No entanto, isso também é um reflexo do papel que ele desempenha como ícone global do futebol. Enquanto isso, o técnico Abel Ferreira, conhecido por sua habilidade em lidar com a pressão, parece ter nas mãos mais uma oportunidade de mostrar por que é um dos técnicos mais bem-sucedidos no Brasil nos últimos anos. Para ele, transformar expectativa em resultados concretos será mais uma etapa na consolidação de sua trajetória vitoriosa no comando do clube. O cenário para 2024 já começa a se desenhar como um dos mais competitivos da história recente do Brasileirão. Grandes clubes estão de olho no título, e a previsão de Vini Júnior só adiciona mais drama a essa disputa. Afinal, se o Palmeiras tem o apoio moral de um craque internacional,
seus adversários têm ainda mais razões para buscar o protagonismo. No fim das contas, a beleza do futebol está exatamente nisso, na imprevisibilidade e na paixão que transcendem os limites do campo. A declaração de Vinícius Júnior não garante nada, mas abre espaço para debates, provocações e expectativas que farão do Brasileirão 2024 um espetáculo ainda maior. É o poder das palavras de um craque e da magia de um esporte que une e divide com a mesma intensidade. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.